Nagasumi era um cabeça-oca que quase se afogou, até ser salvo por uma sereia deslumbrante. Contudo, ao saber que ela seria executada por revelar sua forma de sereia a um humano, ele se oferece para casar com ela e salvar sua vida, mas acaba fazendo o oposto ao destruir suas entranhas com sua bazuca massiva. Tudo começou num verão, quando Nagasumi e seus pais visitaram a avó em situ e ele foi à praia. Enquanto nadava, teve uma cãibra na perna e começou a se afogar. Mas assim que começou a perder a consciência, uma sereia apareceu e o resgatou. Mais tarde, ao recobrar a consciência, viu o pai sobre ele, perguntando por que dormia ali. Nagasumi explicou ao homem que havia se afogado e sido salvo por uma sereia, mas o pai disse que ele estava alucinando por ter ficado muito tempo ao sol. Naquela noite, Nagasumi ainda tentou convencer a família de que não estava delirando e que realmente fora salvo por uma sereia, mas só a avó parecia acreditar nele. Enquanto ele descrevia sua salvadora a ela, a garota de repente apareceu com pernas, chocando o idiota estúpido. Ela se apresentou como Seto Sun e implorou a Nagasumi que se casasse com ela como forma de assumir a responsabilidade pelo ocorrido naquela tarde. Ouvindo isso, seus pais imediatamente presumiram que ele havia feito uma expedição na Caverna das Maravilhas dela, e começaram a espancá-lo sem piedade. Antes que Nagasumi pudesse alegar inocência, 13 Yakuza apareceram e seu líder, um Dikachad chamado Masa, informou-os que os pais de Sun queriam falar com eles. A família de 3 foi então levada à força por esses homens e jogada no mar gelado sem aviso. Nagasumi tinha certeza de que virariam comida de peixe, mas Sun apareceu novamente e o arrastou para mais fundo na água, fazendo-o desmaiar. Quando finalmente acordou e viu o gorila de homem que era o pai de Sun, fingiu desmaiar de novo e recebeu boca a boca de Masa. Por que você é gay? Depois disso, os pais de Sun, Guzabaru e Ren informaram Nagasumi que, de acordo com a regra das sereias, uma sereia cuja identidade fosse exposta deveria ser executada. No entanto, a mãe dela disse que Sun poderia evitar ser filetada se ele concordasse em se casar com ela e se tornar parte do clã deles. Infelizmente, o pai dela era contra isso e estava preparado para desalocar Nagasumi pelo bem da filha, mesmo quando Sun disse que estava disposta a morrer. Ele então ameaçou os pais de Nagasumi. Então o casal assustado disse ao filho para ser homem e fazer o necessário. Nagasumi não podia acreditar que sua própria família estava pronta para vendê-lo, mas ele manteve sua posição e disse ao chefe da Yakuza que não fazia sentido casar com alguém que não conhecia. Ouvindo isso, o homem ficou extremamente irritado que sua filha morreria e começou a perseguir Nagasumi, até ordenando a seus homens que fizessem o mesmo. O pobre garoto conseguiu chegar à porta e a abriu, fazendo a água fluir para o quarto. Isso causou uma grande comoção, e enquanto ele flutuava em direção à boca aberta de um tubarão, Sun abriu outra porta para ajudá-lo a escapar. Ela então o pegou e fugiu pela porta dos fundos para a superfície, onde o aconselhou a correr, mas ele recusou. Ele a lembrou que se ele partisse, ela seria executada e tentou levá-la consigo, mas Sun disse a ele que seu pai os perseguiria até os confins da terra para tê-la de volta. Curioso, ele perguntou por que ela o salvara, mesmo sabendo das consequências, e ela lhe deu um discurso dramático sobre ser cavalheiresca e tudo mais. Ela o assegurou de que estava bem com eles escapando sozinhos, mas o momento deles foi interrompido pela chegada de seu pai. Ele fez seu povo arremessar Nagasumi em sua direção, e assim que estava prestes a apresentar Nagasumi à sua lâmina, o garoto implorou que o deixasse casar com sua filha. Isso chocou a todos, mas o chefe da Yakuza saiu do choque e tentou afogar Nagasumi por fazer um pedido tão ousado. Felizmente, Ren interveio e impediu o marido de assassinar alguém na frente da filha. Mais tarde, depois que voltaram para sua casa no fundo do oceano, ela teve uma discussão calma com Nagasumi e seus pais sobre o noivado. A única perturbação que tiveram foram os gritos e grunhidos raivosos vindos de seu marido, que havia sido acorrentado e amarrado para não escapar. Horas depois, na casa de sua avó, Nagasumi sentou-se pensando nos acontecimentos das últimas horas. Sua avó pareceu notar que ele estava preocupado, então ela sugeriu que ele levasse Sun ao festival Bonadori, que aconteceria naquela noite, e a conhecesse melhor. Enquanto ele corria para ligar para Sun e fazer os preparativos, não percebeu que seus pais estavam afundando em depressão, sabendo que haviam se afiliado a Yakuza. Mais tarde à noite, Nagasumi e Sun se encontraram no festival, e ele tentou mostrar seu charme interior, mas logo percebeu o quão impossível isso seria. Acontece que quase todas as barracas pertenciam a Yakuza e eles tentaram, não tão sutilmente, prejudicar Nagasumi. Surpreendentemente, Sun, a cabeça oca, não estava alheia a isso e nem percebeu que seu pai também estava no festival espreitando-os. Quando chegaram a uma barraca de teak, o dono deu a Nagasumi um pedaço extra grande contendo um telefone. E imediatamente ele recebeu uma ligação ameaçadora do chefe da Yakuza, que lhe disse que ele logo encontraria a morte saltitante. Nesse momento, Sun notou um garotinho carregando um saco de peixinhos dourados, então ela insistiu que fossem pescar alguns. Nagasumi tentou se juntar a ela, mas foi levado a um tanque diferente com um tubarão humanoide chamado Fujishiro, que tentou e falhou em comê-lo. Enquanto Fujishiro reclamava por ter perdido sua refeição, Sun chamou Nagasumi dizendo que suas pernas ficaram encharcadas. Então ele a pegou no colo e correu para um lugar tranquilo para evitar que as pessoas a vissem. Seus pais e Masa passaram por acaso, enquanto ele tentava furiosamente esconder sua cauda, e seu velho imediatamente explodiu em um acesso de fúria. Quando ele tentou machucar Nagasumi, Sun disse com raiva que o odiava por enviar Fujishiro para ferir Nagasumi. Ela então agarrou Nagasumi e saiu correndo para aproveitar o resto do festival, mas a garota desastrada de alguma forma continuava se molhando. Nagasumi tentou
tentou evitar isso derrubando-a no chão, mas infelizmente ele acidentalmente agarrou seus melões, chocado e envergonhado. Ela gritou usando sua habilidade de voz uivante, o que o fez voar e o deixou temporariamente surdo. Eventualmente, eles continuaram seu caminho, e Nagasumi pediu a Sun para escolher algo que ela gostasse, então ela escolheu um anel de vidro. Depois disso, Sun foi se juntar à dança enquanto Nagasumi observava, já que ele tinha 2 pés esquerdos. Masa então se aproximou dele e se ofereceu para lhe dar aulas de dança, mas Sun entendeu errado quando os viu. "Você é feio!" Nagasumi a perseguiu, e depois de convencê-la de que ele não jogava no outro time, Sun notou que seu anel estava faltando. O garoto apaixonado disse a ela que conseguiria um novo, mas Sun não queria um novo e reclamou de como ele estava tratando o noivado deles como um negócio. Percebendo seus erros, Nagasumi pediu desculpas e se ofereceu para ajudá-la a procurar o anel. Enquanto procuravam, Ren apareceu segurando o anel e disse às crianças que seu pai rabugento o havia encontrado. Enquanto o agradeciam, Ren mencionou como o chefe da Yakuza também lhe dera um anel anos atrás no mesmo festival. Isso o deixou um pouco envergonhado. Então ele explodiu e jogou o anel de Sun fora, mas ele coincidentemente caiu no dedo de Masa. Nagasumi achou que Masa parecia legal com ele, mas Sun interpretou mal sua reação e ativou a voz uivante novamente, enviando sua alma para a vida após a morte. No entanto, enquanto ele relaxava com seu avô, ouviu Sun chamando seu nome e retornou à Terra dos Vivos, para o grande alívio dela. Dias depois, Nagasumi foi informado por seus pais que eles voltariam para a cidade no dia seguinte porque seu pai havia sido chamado de volta ao trabalho. Sua mãe o aconselhou a informar Sun sobre essa partida improvisada para que ela não pensasse que ele a havia ignorado. Mais tarde naquele dia, ele fez uma viagem com Sun para uma ilha desabitada que o pai de Sun havia arranjado para eles passarem o dia, já que ele finalmente aprovou a união deles. Também os acompanhava uma amiga de Sun, uma garota do tamanho de uma fada chamada Maki, que não parecia odiar Nagasumi. Na ilha, Sun foi se trocar, e foi então que Nagasumi soube que a verdadeira Maki era uma assassina implacável com um vocabulário que fazia marinheiros parecerem membros respeitados da sociedade. Felizmente, Sun retornou antes que ela pudesse machucá-lo, e quando Nagasumi a viu, ficou animado, mas Maki o repreendeu por ser um porco sem vergonha. Ela ameaçou despachá-lo ali mesmo, mas Nagasumi, que de repente criou coragem, recusou-se a deixar que ela o intimidasse. Nesse momento, eles ouviram Sun gritar por causa de uma cobra. Então Maki usou isso como uma oportunidade para abrir fogo contra Nagasumi sem provocação. Quando ela se satisfez, virou-se para segurar a Sun que a cobra havia sumido, mas ficou chocada ao encontrar sua senhora nos braços de Nagasumi. Então ela abriu fogo novamente. Eventualmente, a comoção diminuiu e Sun pediu a Nagasumi para aplicar protetor solar em suas costas. Vamos lá. O garoto estava mais do que animado para realizar a tarefa, mas a bloqueadora de salsichas, Maki, ameaçou redesenhar seu corpo com sua arma de concha se ele tocasse em sua senhora. Sem medo, ele pegou a Nanika e a jogou o mais longe que pôde, mas ela retornou e o derrubou. Eles então tiveram uma pequena batalha mental, após a qual Nagasumi recuou e disse a Maki para aplicar o protetor solar ela mesma. A miniatura de gnomo de jardim alegremente assumiu a tarefa, mas Sun intencionalmente deu a Nagasumi um espetáculo para recordar. Mais tarde, enquanto nadavam no oceano, a manipuladora Maki convenceu Sun a mostrar a Nagasumi o recife de coral e ele quase se afogou. Quando voltaram à costa, ela fingiu não saber que Nagasumi não aguentava a pressão da água e implorou a Sun para não ficar brava. Sun prometeu que não estava e então saiu para se vestir. Então Maki se virou para Nagasumi e revelou seu plano de fazer sua morte parecer um acidente. Felizmente, Sun retornou antes que ela pudesse fazer um buraco nele e repreendeu Maki, que ficou séria e pediu desculpas. Pouco tempo depois, Masa voltou para buscá-los enquanto os levava para casa e Nagasumi contou a Sun sobre sua partida. Surpreendentemente, ela não levou a mal e o chocou ao revelar que o acompanharia porque ele era seu marido. No dia seguinte, a família deixou Sita com Sun, e durante a viagem de trem, Nagasumi notou o chefe da Yakuza agarrado à sua janela e descobriu Maki escondida dentro de sua bolsa. Ela disse que viera para cuidar de Sun e protegê-la, e Nagasumi não pôde fazer nada além de aceitar. Horas depois, quando chegaram em casa, seus pais ofereceram seu quarto a Sun e o ordenaram a se mudar para o sótão. Nagasumi reclamou da falta de empatia deles para com ele, mas Maki encontrou uma maneira de fazê-lo se sentir mal por não querer ceder seu quarto, então ele concordou. Naquela noite, enquanto Nagasumi estava prestes a sair da banheira, Sun entrou com Maki. A sereia gritou, fazendo o banheiro explodir e Nagasumi voar pelo ar enquanto Maki atirava nele. Quando seus pais saíram para ver o que estava acontecendo, o pobre Nagasumi estava à beira da morte. Então Sun lhes deu 3 pilhas de Koban para pagar pelos danos feitos ao banheiro. Quando ela tentou explicar o que aconteceu, Maki acusou Nagasumi de pegá-las no flagra. Então seus pais o levaram para uma viagem à cidade do punho. No dia seguinte, depois que Nagasumi ajudou Sun a se instalar em seu novo quarto, ele se ofereceu para mostrá-la pela vizinhança. Felizmente para ele, Maki estava dormindo profundamente, então ele não precisou se preocupar com a camarão assassina pelas próximas horas. Após um dia cheio de diversão no bairro, Nagasumi e Sun estavam conversando em uma ponte sobre o rio.
Assim que Nagasumi sugeriu voltar para casa, eles ouviram um grito e se viraram para encontrar dois canalhas cultos assediando duas estudantes. Imediatamente, Sun tentou se intrometer, mas Nagasumi a mandou parar, dizendo que ela não era a Mulher-Aranha da vizinhança. Enquanto ele tentava convencê-la a cuidar da própria vida, uma garota chamada Mowari apareceu e resolveu a situação. Ela era membro do comitê disciplinar da escola de Nagasumi e também sua amiga de infância, de quem ele tinha um pouco de medo. Os caras estavam infelizes com a interferência de Mowari, e quando começaram a reclamar, ela os direcionou para Nagasumi. Assim que estavam prestes a socá-lo como Mochi, o idiota estúpido os agarrou e pulou no rio. Mowari foi atrás deles por diversão, mas percebeu seu erro quando se lembrou que não sabia nadar. Enquanto ela se agarrava a Nagasumi para salvar sua vida, Sun secretamente lidou com os caras usando suas ondas sônicas. Mais tarde, depois que Nagasumi tirou Mowari da água, ele a repreendeu por ser sempre imprudente, mas se distraiu com a visão de seus atributos em sua camisa encharcada. Garoto! Nesse momento, ele notou Sun nadando para longe depois de ver seu descaramento, então ele pulou na água e a seguiu. Depois de alcançá-la, ele a ajudou a secar as pernas. E enquanto ele explicava seu relacionamento com Mowari, Maki apareceu e começou a atirar nele. Cansado de ser oprimido, Nagasumi a agarrou, mas isso não a impediu de tentar atingi-lo com sua lâmina envenenada. Felizmente, Mowari apareceu de repente, e Maki congelou imediatamente, permitindo que Nagasumi fingisse que ela era uma boneca com a qual ele estava brincando. Sun chegou então, e quando tentou fazer amizade com Mowari, soube que o pai dela era o superintendente-geral da polícia e ficou assustada, já que ela era uma Yakuza. Naquela noite, enquanto Sun e Maki estavam no banheiro, o desavisado Nagasumi entrou sem bater e foi expulso da casa pelas ondas sônicas de Sun. Ao mesmo tempo, Mowari estava em casa se perguntando que tipo de relacionamento Nagasumi e Sun tinham. No dia seguinte, a escola recomeçou, mas antes que Nagasumi e Sun saíssem de casa, Sun leu o cartão postal que seus pais enviaram para informá-la de que toda a documentação necessária para sua transferência havia sido concluída. A caminho da escola, eles encontraram Saru, colega de Nagasumi, que além de ser um idiota, parecia um rei macaco de baixo orçamento. Ele estava fascinado por Sun e perguntou qual era o relacionamento deles, então Nagasumi disse a ele que eram parentes. Mais tarde na aula, enquanto Nagasumi, Saru e Mowari discutiam, o presidente do conselho estudantil veio dizer-lhes que teriam um novo professor. No momento seguinte, a porta se abriu. Então Saru voou em direção a ela, pensando que era Sun. Mas para sua surpresa, ele caiu em cima do chefe da Yakuza. O chefe da Yakuza se apresentou como o novo professor da turma. Ele então trouxe Sun. E depois que ela se apresentou à classe, ele pediu que ela se sentasse ao lado dele, fazendo os alunos se perguntarem se seu verdadeiro primeiro nome era Mou e seu sobrenome Lester. Claro, Sun recusou e escolheu sentar-se ao lado de Nagasumi, para a grande irritação de seu velho. Nagasumi perguntou a Sun por que o pai dela estava na classe deles, e ela explicou que ele se transferiu para lá para poder vigiá-la. Nesse momento, Nagasumi lembrou que Saru estava caído ferido no chão, então ele se ofereceu para levá-lo à enfermaria. No entanto, ele ficou chocado ao descobrir que Ren era a nova enfermeira da escola. Enquanto ele corria para fora do lugar gritando como se tivesse visto um fantasma, ele esbarrou em Masa lá fora e soube que ele também havia se transferido para a escola como professor de matemática. Nesse momento, ele avistou os capangas polvo do chefe da Yakuza. Um Fujishiro transformado também estava lá como professor de educação física, e ele imediatamente tentou lanchear Kei e Nagasumi. Felizmente, Sun apareceu bem na hora e salvou Nagasumi. Mas, para sua surpresa, ela estava feliz que sua família tivesse vindo para vigiá-la. Depois da escola, Masa encontrou Nagasumi lamentando o infortúnio de ter o chefe da Yakuza por perto. No entanto, após uma pequena conversa, o garoto resolveu se tornar um homem corajoso que Sun pudesse amar. No dia seguinte, Saru passou pela casa de Nagasumi para acompanhá-lo à escola, mas Nagasumi o atacou assim que o viu. A luta deles foi extremamente estilo Jojo, e Nagasumi disse a Saru que estava no caminho para se tornar um homem másculo. Depois de ouvir isso, Saru apontou que homens másculos não andavam com bonecas, referindo-se a Maki que estava saindo de sua bolsa, para o horror de Nagasumi. Mais tarde na escola, quando era a hora da aula de educação física, Saru convenceu Nagasumi a espiar as garotas enquanto elas se trocavam. Antes que pudessem fazer isso, Fujishiro apareceu. Então Saru deu um de covarde, deixando Nagasumi sozinho para enfrentar a ira do tubarão. Não tendo escolha, Nagasumi correu para a sala de aula onde as garotas estavam se trocando e levou uma bronca de Mowari. No dia seguinte, antes de irem para a escola, Nagasumi e Sun concordaram em manter seu verdadeiro relacionamento em segredo. Mas o chefe da Yakuza os ouviu falando sobre segredos e entendeu errado, então ele espancou Nagasumi. Dias depois, enquanto Nagasumi observava seus colegas, Sun, Saru e outros dois garotos começaram a provocá-lo por ser um simp. E quando ele lhes disse para sumirem, eles o atacaram com beijos. Só quando Mowari interveio é que eles o soltaram. E enquanto ela tentava descobrir se ele estava bem, Saru foi relatar a Sun. Ele disse a Sun que Mowari sempre cuidava de Nagasumi como uma galinha choca desde que eram crianças, e acrescentou que eles costumavam brincar de karatê juntos. À menção do karatê, Mowari se gabou de suas 2 vitórias consecutivas e insistiu que eles brincassem. Durante o jogo, ela foi implacável, deixando Sun cética em participar, mas Nagasumi conseguiu mudar a opinião dela. Mowari sentiu um pouco de ciúmes ao vê-los juntos, então quando estava sozinha mais tarde, ela tentou e falhou em descobrir qual era o relacionamento deles. No entanto, no dia seguinte, ela os avistou saindo da casa de Nagasumi juntos e o interrogou até Saru revelar que eles eram parentes.
Ainda não convencida, Mori perguntou a Sun sobre seus pais e soube que eles eram o novo professor e a enfermeira. De alguma forma, isso levou a uma comoção, que deixou Sun encharcada de água. E pouco antes de Nagasumi cobrir sua cauda, Mowari vislumbrou-a. Enquanto ele começava a secar as pernas dela, os outros garotos ficaram com ciúmes e começaram a espancá-lo, permitindo que Mowari puxasse o cobertor para confirmar o que vira. Felizmente, os pés de Sun haviam revertido, mas isso não deixou Mowari menos desconfiada. Pelo resto do dia, ela fez tudo fisicamente possível para deixar Sun encharcada, mas Nagasumi garantiu que isso nunca acontecesse. Depois da escola, Maki pediu permissão para tirar Mowari do rastro de Sun, mas Sun recusou-se a deixá-la. Mais tarde, enquanto passavam tempo com Saru e Nagasumi, Mowari apareceu com gatos e os soltou em Sun, porque estava convencida de que a garota era um peixe. Sun estava visivelmente aterrorizada, mas recusou-se a fazer qualquer coisa, apesar de Maki lhe dizer para usar sua voz uivante para se livrar deles. Vendo isso, Nagasumi repreendeu Mowari por ser intrometida e ela não gostou, então saiu correndo. Assim que pisou na rua, ela quase foi isekai'd por um caminhão de um motorista idiota. Então Sun usou sua voz uivante para evitar a tragédia. Mais tarde, Maki acordou no hospital, mas graças a Saru, que chamou a voz uivante de uma habilidade especial, ela decidiu não escapar ou fazer perguntas sobre isso. Mesmo quando Saru acidentalmente derramou água nas pernas de Sun, Mowari rapidamente as cobriu com seu cobertor e a agradeceu por salvar sua vida. Ela também pediu desculpas a Nagasumi pela forma como agiu e arrastou Saru para longe, quando ele tentou revelar que ela tinha sentimentos por Nagasumi. Em outro dia, Nagasumi compareceu à gravação em estúdio de sua idol favorita, Luna. E enquanto a aplaudiam, eles não tinham ideia de que ela os menosprezava em sua mente. Acontece que Luna era uma sereia, mas ao contrário de Sun, ela era uma pirralha condescendente que acreditava que os humanos eram escória inútil e apenas fingia ser gentil e doce para sua imagem pública. Quando seu empresário a informou que Sun havia se mudado para a cidade, ela ficou irritada e ordenou que ele liberasse sua agenda para que pudesse visitar Sun no dia seguinte. Veja bem, quando eram apenas crianças, a Yakuza realizou um concurso de canto e todos amavam a voz de Luna. No entanto, quando ouviram Sun cantar, Luna foi rapidamente esquecida, e desde aquele dia, ela guardou um rancor profundo contra Sun. No dia seguinte, após a escola, Nagasumi encontrou uma sereia deitada lá fora na chuva, e ficou bastante surpreso ao ver que era a própria Luna. Por outro lado, Luna ficou completamente chocada. Então ela o atingiu com sua voz uivante e ordenou que seus guarda-costas fossem imediatamente silenciá-lo. Felizmente, Sun chegou bem na hora, impedindo que Nagasumi fosse levado dali como se fosse uma simples carga. Quando viu Luna, ela a abraçou com força, mas a tsundere irritada a empurrou para longe, que começou a reclamar sem parar. Ver esse lado inesperado de Luna surpreendeu Nagasumi, mas ele continuou a se convencer de que ela ainda era a mesma Luna que os fãs tanto conheciam e amavam. Dentro da casa, ele secou a cauda dela com cuidado, e depois que ela reverteu para pés, ela exigiu respostas e ficou chocada ao finalmente obtê-las. Ela não podia acreditar que Sun havia ficado noiva de uma criatura terrestre tão inútil como Nagasumi, apenas para manter sua identidade em segredo. No entanto, depois de recordar todas as vezes em que Sun a havia superado, ela teve uma mudança de coração. Ela insistiu que Nagasumi se tornasse seu servo pessoal, já que ele descobriu sua identidade. Mas Sun recusou veementemente. Isso resultou em um cabo de guerra, com Nagasumi servindo de corda. E quando finalmente se cansaram, Luna declarou que se mudaria para morar com eles. No dia seguinte, Nagasumi acordou e a encontrou dormindo bem ao lado dele e tentou ao máximo não se excitar quando ela tentou conectar seu disco rígido para fazer um relatório. Quando Sun apareceu e os descobriu naquela posição comprometedora, Nagasumi pulou para longe como se tivesse sido queimado, mas a astuta Luna se gabou para ela sobre como eles haviam dormido juntos. Felizmente, Nagasumi conseguiu esclarecer todo o mal-entendido e foi perdoado por Sun. Mais tarde, Luna os acompanhou até a escola e se transferiu para a classe deles, fazendo com que a turma, ou melhor, os garotos, se dividissem em duas facções distintas, pró-Luna e pró-Sun. As coisas rapidamente escalaram quando Masa pediu que as duas garotas viessem resolver uma questão no quadro, e antes que Nagasumi soubesse o que estava realmente acontecendo. Uma verdadeira guerra havia estourado entre as duas facções. A cínica Luna parecia desfrutar desse resultado e riu feliz, dizendo que o fim da areia estava se aproximando rapidamente. Por alguma razão inexplicável, Nagasumi se tornou o alvo principal de cada facção nesta nova escola pós-apocalíptica. Mas graças a Mowari e às outras garotas, ele conseguiu escapar. Elas então o levaram para a sala de aula e o acusaram de ser o verdadeiro responsável por iniciar a guerra, já que Luna e Sun estavam lutando por ele. Mowari exigiu com raiva que ele escolhesse uma entre as garotas para que a paz finalmente voltasse, mas Nagasumi não via como isso resolveria absolutamente nada. Como resultado, ele foi jogado de volta na zona de guerra e forçado a fugir para salvar sua própria vida enquanto se sentava do lado de fora dos portões, tentando recuperar o fôlego. O grande sábio Saru, que estava tentando fazer a famosa pose de Itachi, falou com ele. Surpreendentemente, suas palavras eram cheias de uma sabedoria profunda, e isso iluminou Nagasumi sobre o que fazer para acabar com a guerra. Ele imediatamente correu para casa para ir falar com Sun primeiro, mas ao chegar lá, descobriu que Maki estava ferida após enfrentar os guarda-costas de Luna. O chefe da Yakuza declarou guerra ao clã de Luna, o clã Edomi, e Masa aconselhou Nagasumi a partir com seus pais. Rain e Sun também estavam de acordo com a decisão, mas Nagasumi recusou-se a partir e propôs uma solução alternativa para aquela guerra de gangues. Mais tarde ele visitou Luna no lugar que ela reivindicava como seu, e disse a ela que Sun queria resolver as coisas com um concurso de canto. Luna, que acreditava ser a próxima Taylor Swift, disse a ele que, quando ela vencesse, ele seria seu servo pessoal para toda a vida. Ele perguntou o que aconteceria se ela perdesse, e ela disse que nunca, jamais poderia perder, enquanto ria como uma pessoa completamente louca. No dia seguinte, o auditório foi montado para o concurso, e o gerente de Luna estava além de animado com toda a publicidade que isso lhes traria.
Luna também estava muito animada, porque acreditava que a hora finalmente havia chegado para ela mostrar a Sun que era muito melhor que ela. Quando finalmente chegou a hora do show, o chefe da Yakuza reclamou de como o lugar estava lotado de fãs de Luna e descarregou toda a sua raiva no pobre Nagasumi. Enquanto Luna cantava e dançava como se fosse a Blackpink original na sua área, seus fãs aplaudiam com entusiasmo, e Nagasumi se viu lentamente caindo no fluxo da apresentação. No entanto, depois de um violento chacoalhão do chefe da Yakuza, ele voltou a si e lembrou de que lado ele estava. Luna logo terminou sua música, mas seus fãs clamaram por um bis. Então a garota astuta decidiu tirar proveito da situação, bem quando se preparava para trapacear para a vitória. Sun se juntou a ela no palco e começou a tocar a música de Luna, sabendo muito bem que sua versão seria muito melhor que a original. Para a irritação de Luna, seus fãs começaram a cair sob a influência da voz de Sun, então ela decidiu intensificar também. Este duelo não oficial fez com que todos, exceto Nagasumi, que havia ganhado resistência à voz da sereia, e os membros do clã, perdessem completamente a cabeça e agissem de forma descontrolada. Como era de se esperar, Luna culpou Sun. Então ela começou a cantar a antiga canção de guerra das sereias, e imediatamente o salão desceu ao mais completo caos. Nagasumi e o gerente de Luna imploraram a Sun para fazer algo, já que Luna havia se recusado a parar de cantar. Então Luna começou a cantar a canção dos heróis e empoderou Nagasumi. Isso permitiu que ele subjugasse ambas as fações e terminasse a guerra. Enquanto Luna começava a chorar, Sun e os outros se aproximaram dela, exigindo que ela pedisse desculpas a Maki imediatamente. Mas Luna disse que nem ela nem seus homens haviam sequer tocado Maki. Justo então, Ren chegou com Maki, que explicou que sua lesão havia sido auto-infligida depois que ela acidentalmente bateu em uma parede enquanto tentava desafiar Luna. Todos ficaram surpresos com isso, mas Sun ficou feliz que sua amiga de infância não havia machucado um dos seus e a recebeu de volta de braços abertos. Dias depois, enquanto a classe de Nagasumi estava na academia, um submarino de repente emergiu do subsolo de forma inesperada. Dele emergiu Mikawa Kai, o filho do homem mais rico de todo o país, e ele disse que viera por Sun, que era sua noiva. Chocado, Nagasumi disse a ele para não falar bobagens, e os dois começaram a discutir sobre quem realmente merecia estar com Sun. Aconteceu que, quando eram crianças, o chefe da Yakuza havia trazido Sun junto com ele para uma reunião de negócios com o avô de Kai. Naquela época, Kai havia sido um recluso que evitava os outros como se tivessem a peste, pois geralmente estavam atrás de seu dinheiro ou tentando usá-lo. Sun garantiu a ele que só queria fazer amizade com ele, e depois que ele lhe deu uma chance de sair com ele, ele colocou na cabeça que eles eram almas gêmeas. Após ouvir sua história, Nagasumi disse a ele que estava exibindo sinais de um delírio severo, mas Kai se recusou a ouvir. Então Luna tentou se oferecer como uma substituta melhor, mas Kai disse que ela nunca seria nem metade da garota que Sun era. Então ela explodiu em Sun. Ignorando completamente as garotas, Kai enfrentou Nagasumi e os dois começaram a lutar por Sun. Eventualmente, eles arrombaram as portas e foram para fora. Mas assim que Kai percebeu isso, ele entrou em pânico. Acontece que ele se perdeu no deserto quando criança e desde aquele dia decidiu se tornar um recluso, pois acreditava que espaços fechados eram melhores, e começou a jogar dinheiro, implorando para alguém vir salvá-lo. Sun veio para fora e ela disse a ele que ele não era o mesmo garoto que ela havia conhecido anos atrás, porque o velho Kai odiava pessoas que o abordavam por dinheiro. Ela disse que ele não precisava jogar dinheiro nas pessoas para conseguir o que queria, e o fez ver que ele estava agindo como um idiota pomposo e arrogante. Depois disso, Kai agradeceu a Sun por abrir seus olhos e partiu depois de prometer a Nagasumi que eles terminariam seu duelo em outra ocasião. No entanto, todos ficaram surpresos ao ver que ele se transferiu para a classe deles logo no dia seguinte. Mais tarde, durante o período de intervalo, o presidente tentou chamar a atenção de todos para decidir em qual esporte eles participariam durante o próximo encontro atlético. Ao ouvir isso, Kai declarou que o vencedor de seu duelo com Nagasumi seria decidido através do próprio encontro atlético. Uma semana depois, o encontro foi realizado e ambos os meninos estavam em equipes opostas para garantir a justiça do duelo. Durante a corrida de 200 metros para os meninos, Kai apareceu usando um traje espacial completo, pois era a única maneira de ele ficar ao ar livre sem sentir medo. Quando era hora do almoço, Kai notou Saru olhando faminto para sua comida, então ele o convidou para se juntar a ele. Depois do almoço, os jogos continuaram e Kai sofreu um acidente que quebrou seu capacete, mas Saru lhe deu outro e implorou para que o aceitasse como seu Minion, o que ele fez. O jogo final foi uma corrida de revezamento, então Kai largou seu traje, exceto o capacete, e passou por Nagasumi como se fosse o Flash. Assim que Nagasumi pensou que perderia, os deuses do enredo mostraram-lhe misericórdia e fizeram os céus se abrirem imediatamente. Kai se transformou em sua forma de baleia, e as garotas em suas formas de sereia. Felizmente, a chuva era muito forte para que alguém pudesse ver o que estava acontecendo. Então Saru trouxe o submarino de Kai e abriu fogo contra Nagasumi. Para evitar que o campo esportivo pegasse fogo, Sun cantou a canção de sono das sereias e colocou todos, incluindo os mísseis, para dormir. No entanto, eles ainda explodiram, e depois que todos haviam retornado à classe, Sun os convenceu de que era uma explosão de gás, então nenhum vencedor foi declarado para o encontro. Dias depois, Nagasumi acordou e encontrou um homem estranho parado em seu quarto, mas o homem pulou pela janela assim que ele começou a gritar.
Mais tarde na escola, ele decidiu confiar em seus amigos sobre o homem, mas sua explicação os fez se distanciarem dele. Todos estavam convencidos de que ele precisava ver um médico, mas Nagasumi jurou que estava dizendo a verdade sobre o misterioso homem. Justo então, o homem apareceu novamente e deixou uma mensagem na janela para Nagasumi, mas por alguma razão, ele foi a única pessoa que notou. Quando ele chamou a atenção de seus amigos, o homem já havia desaparecido, fazendo-o parecer e soar como o menino que gritou lobo. Eles disseram que ele devia estar exausto e o aconselharam a ir para a enfermaria para descansar, então ele foi. Horas depois, quando Nagasumi acordou, Ren não estava em lugar nenhum, mas o homem estava deitado debaixo de sua cama. Imediatamente, Nagasumi correu para salvar sua vida e esbarrou em Kai no corredor. Mas o garoto não acreditou que estava sendo perseguido até que o homem apareceu de repente atrás dele. Enquanto ambos os garotos corriam do Terminator falsificado, eles saíram do prédio e Kai quase perdeu a cabeça. Felizmente, Saru apareceu com seu capacete, permitindo que o garoto recuperasse a compostura e continuasse correndo. Justo então, o homem apareceu atrás de Saru e o chutou para o chão. Enquanto observava seus alvos escaparem, Nagasumi e Kai tiveram que se abrigar na sala de arte. Mas de alguma forma, o homem já estava lá. E quando eles perceberam, eles saíram correndo novamente. Ele os perseguiu até um beco sem saída, e assim que tiveram certeza de que suas vidas haviam acabado, Saru lhes jogou uma tábua de salvação. Eles agarraram-se a ela ao mesmo tempo, e em vez de trabalharem juntos para subir ao telhado, começaram a discutir. Isso fez com que Saru perdesse o equilíbrio e os três caíram no chão em um monte, mas felizmente eles estavam ilesos. Em seguida, Kai e Nagasumi se esconderam no banheiro, mas Robocop 2.0 irrompeu pela parede, assustando-os além das palavras. Enquanto corriam para o corredor novamente, Kai de repente sacou um lançador de granadas e o usou contra seu perseguidor. Surpreendentemente, o homem estava ileso, então ele ligou para a NASA e os fez mirá-lo com um laser vindo do espaço. Ainda assim, o homem sobreviveu. Então Kai o atacou com sua espada e foi socado na parede antes que pudesse fazer um buraco em Nagasumi com sua espingarda. Sun apareceu e tentou usar sua voz uivante contra ele. Vendo isso, o homem apertou a mão sobre a boca dela, deixando bem claro que ele sabia o que ela era. Justo então, o pai dela chegou e começou a espancar o cara por tocar em sua filha. Enquanto a luta deles começava a atingir o nível Super Saiyajin, Sun e Nagasumi ouviram o chefe da Yakuza chamar um homem de Edomi e perceberam que ele era o pai de Luna. A luta logo foi levada pra fora e depois que terminou em empate, Luna chegou com Ren e exigiu saber por que seu pai estava por ali. Edomi disse a ela que viera para acertar as contas, mas enquanto ele tentava fazer uma partida épica através da fornalha, Ren disse que ele na verdade viera para garantir que Luna estava bem. Na semana seguinte, as garotas foram à enfermaria para fazer seus exames físicos, e Luna surtou depois de descobrir que havia ganhado alguns quilos. Ela disse a Sun que elas tinham que fazer dieta e Guzaburo ouviu. Então, quando chegaram em casa, ele apareceu com caixas de produtos para dieta. Depois de vasculhar as caixas, Luna encontrou um vídeo de aeróbica, então ela arrastou Sam para longe para assisti-lo. Depois que as garotas concluíram seus exercícios aeróbicos, o chefe da Yakuza as fez usar a nova máquina de dieta que ele instalou no banheiro. Era como uma esteira de cachoeira, e enquanto as garotas a usavam, Nagasumi e seu pai sentaram-se observando-as como verdadeiros esquisitos. Depois que terminaram, Sun viu a barriga de seu pai e disse a ele que ele também tinha que começar a fazer dieta. Então ele foi para a sauna, curioso para ver como o homem ficava como uma sereia. Nagasumi tentou espiá-lo através do vidro, mas ele viu uma asa em vez disso. Enquanto ele admirava o corpo esculpido da sereia, o chefe da Yakuza o notou e ele acabou sendo espancado pelo homem e seu pai. Depois daquela surra horrível, Nagasumi vagou pela cozinha para pegar algo para fazê-lo se sentir melhor e acidentalmente bebeu uma bebida de sereia. Drink Kate, chefe da Yakuza Rod, quando Sun descobriu, ela o repreendeu. E enquanto os outros se juntavam a ela, Nagasumi se transformou em um gigante sem mente. Imediatamente, Sun cantou a canção do sono, mas não funcionou em Kai e Nagasumi. O chefe da Yakuza então lançou seu povo sobre ele, e o confronto Kaiju terminou com ele sendo jogado para longe. Justo então, o submarino de Kai saiu do chão e atingiu as joias da coroa de Nagasumi, o que o deixou tão bravo que ele chutou o submarino. Em retaliação, Kai chamou um ônibus espacial, e depois de ter Nagasumi amarrado a ele, ele o lançou para o espaço. Isso lhe rendeu uma boa bronca de Sun. Então Luna hackeou a câmera de um satélite para descobrir o que aconteceu com Nagasumi. Felizmente, ele ainda estava vivo e na Lua. Mas Kai e seu pai não estavam felizes com isso, então lançaram mísseis contra ele. Isso também não o prejudicou. Então Sun implorou a seu pai para encontrar uma maneira de trazê-lo de volta para casa, porque ela viu que ele estava chorando. Claro, o homem não estava interessado em fazer isso, e enquanto ele começava a rir, sua esposa o tirou do caminho com seu carro. Ela então deu a Sun uma lança, que poderia purificar quaisquer anormalidades que o corpo estivesse experimentando, e disse a ela para jogá-la. Ela garantiu a Sun que seu desejo de salvar Nagasumi forneceria poder à lança e a deixaria alcançá-lo. Então Sun fez isso. Depois que a lança atingiu a testa de Nagasumi, ele reverteu para sua forma original e caiu de volta na Terra. Dias depois, a mãe de Nagasumi e Sun foram às compras, deixando Nagasumi e Luna sozinhos na casa reconstruída. Luna então disse a Nagasumi que ela estava esperando para tê-lo sozinho por um tempo muito longo. Imediatamente, este idiota culto assumiu que ela queria que eles brincassem de Pop Goes the Weasel, mas ele ficou muito desapontado quando ela pegou seus livros e pediu para ele a tutorar.
Ele perguntou por que ela não havia pedido a Sun para tutorá-la, e Luna disse que primeiro comeria vidro antes de deixar Sun descobrir que ela tinha a mesma capacidade cerebral que Patrick Estrela, mas havia dito a ela depois do último teste que ela continuava falhando. Ela teria que desistir, e ela não queria isso. Mori estava lá naquele dia e se ofereceu para tutorá-la, mas a sereia orgulhosa recusou-se a aceitar sua ajuda, e foi por isso que Nagasumi era quem agora sofria sua ira. Enquanto estudavam, Luna sentou-se em seu colo e tentou provocá-lo, mas Nagasumi resistiu às suas tentações, recusando-se a ser negado. Ela o puxou para baixo com ela e tentou fazê-lo beijá-la, mas isso foi interrompido por Maki, que os observava o tempo todo sem que eles soubessem. Imediatamente Nagasumi saiu para pegar um pouco de água, e enquanto ele estava fora, Maki implorou a Luna para tirar Nagasumi de sua mestra. Assim que Luna disse que não o queria, Nagasumi voltou com a água e foi espancado por Luna porque Maki queria lhe dizer algo que ela não queria que ele ouvisse. Eles então voltaram a estudar, mas o constante lado de Maki, Tuque, os irritou tanto que eles gritaram para ela calar a boca. Durante a comoção, Luna derrubou a garrafa de água e molhou as pernas, então elas se transformaram em sua cauda. Por alguma razão, ela ficou envergonhada, e enquanto reclamava de como continuava perdendo para Sun, mesmo sendo a famosa, Nagasumi disse a ela para calar a boca. Ele então fez um discurso sobre como ela não era inferior, e como ele gostava dela do jeito que ela era, porque ela trabalhava duro para chegar onde estava. Enquanto ele começava a secar a cauda dela, uma limusine transportando seu pai, o chefe da Yakuza e Edomi, parou lá fora. Infelizmente para ele, os homens entraram na sala justamente quando ele estava limpando a bunda de Luna e todos tiveram a ideia completamente errada. Edomi tentou crivá-lo de balas enquanto os outros ficavam e observavam. Luna foi a única que tentou defendê-lo, mas não importa o que ela dissesse, seu pai se recusava a ouvir. Justo então, Sun e a mãe de Nagasumi chegaram e o pai dela disse a eles que Nagasumi havia sido pego tendo um caso com Luna. Nagasumi jurou que não era verdade, mas ninguém acreditou nele. E no final foi decidido que ele se casaria com Luna porque a garota deixou escapar que o amava. O chefe da Yakuza estava além de feliz com este novo desenvolvimento, mas Sun não estava e continuou tentando ir até Nagasumi enquanto ele era levado para o clã Edomi. Quando chegaram, ele foi trancado, então tudo o que ele podia fazer era rezar para que Luna esclarecesse o mal-entendido. Infelizmente, ela não o fez, e continuou adicionando mais mentiras quando voltou para pegar suas coisas da casa dele. Ela zombou de Sun dizendo que Nagasumi a havia escolhido, e isso deixou Sun triste. Ela se culpou pelo que aconteceu e disse que se tivesse sido uma esposa melhor, Nagasumi não a teria escolhido para deixá-la. Luna não esperava essa reação, mas apesar de se sentir mal por estar machucando Sun, ela ainda se recusou a dizer a verdade e até a atacou por estar triste. Quando Sun não respondeu, ela desceu as escadas, mas encontrou Maki no caminho. A pequena Terminator a repreendeu por ser uma mentirosa manipuladora, mas Luna a lembrou que ela também não havia tentado dizer a verdade. Enquanto discutiam sobre quem estava certo e errado, Luna admitiu que havia ficado quieta porque viu isso como sua chance de vencer Sun pela primeira vez. Maki disse a ela que sua suposta vitória era inútil porque foi obtida através de mentiras e engano. Então Luna saiu furiosa. Horas depois que ela partiu, Sun arrumou seus pertences e se despediu dos pais de Nagasumi, justamente quando o clã Edomi chegou para buscá-lo para a cerimônia de casamento. Enquanto isso, Luna invadiu a cela de Nagasumi e começou a espancá-lo enquanto reclamava da mídia, descobrindo sobre o incidente de tocar na bunda. Durante sua bronca, ela mencionou Sun. Então Nagasumi perguntou por que ela era tão obcecada por ela, e ela admitiu que era porque Sun tinha tudo o que ela não tinha. Nagasumi não respondeu, e logo eles estavam vestidos para a ocasião, que tinha membros de ambos os clãs Edomi e Seto em atendimento. Depois que Nagasumi se apresentou a todos os presentes, a cerimônia começou e Edomi derramou sake em um sakizuki e pediu para ele beber bolo dele. Isso significaria que ele era um membro do clã Edomi, mas Nagasumi se recusou a beber sake de bolo. Ele disse à Luna que não podia se apaixonar por ela porque ela o ordenou, e a garota começou a chorar. Vendo isso, Edomi agarrou Nagasumi e tentou socá-lo, mas Luna abraçou seu pai para impedi-lo de machucar Nagasumi. O menino então revelou que a cerimônia foi construída sobre mentiras, então Luna deveria dizer a verdade, mas apesar disso, Edomi ainda estava determinado a terminar a cerimônia. De repente, Sun chegou e depois de cortar laços com sua família, declarou que era contra o casamento. Ela então sacou sua espada e avançou contra Edomi, derrubando seus homens como uma espadachim experiente quando tentaram detê-la. Ao chegar a Edomi, ela cortou o Sakizuki ao meio e pediu Nagasumi em casamento. Quando ele aceitou, ela sacou uma faca e desafiou os membros do clã Edomi a enfrentá-la se tivessem coragem. Os homens estavam prontos para isso, então os membros de seu clã se prepararam para defender sua senhora, embora ela implorasse para que não se envolvessem. Para evitar o derramamento de sangue, Sun e Luna começaram a cantar a canção dos festivais, o que forçou todos a dançar e parar de lutar. Poucos dias depois, enquanto Nagasumi e as garotas iam para a escola, eles encontraram Maki sendo alvo de brincadeiras de um gato. O gremlin marinho violeta estava completamente indefesa contra o felino, o que fez Nagasumi rir. Mas ele logo percebeu que Luna e Son também tinham medo dele. Ele tentou convencê-las de que o gato não as machucaria, e tinha certeza de que ele queria comê-las, já que eram tecnicamente peixes. Por alguma razão, Nagasumi levou o gato para a escola com ele e descobriu que Kai também tinha medo de gatos.
Isso o fez perguntar se todos os pescadores tinham medo de gatos, mas quando Masa avistou o gato e começou a brincar com ele imaginou que eram apenas os mais jovens. Depois que Masa se afastou, o chefe da Yakuza apareceu de repente atrás dele e exigiu ver o que ele estava segurando. No momento em que viu que era um gato, ele se afastou, mas Nagasumi ficou animado e perseguiu o homem pela escola com ele. Quando ele voltou para a aula mais tarde, Son o abordou e disse que seu pai tinha medo de gatos porque um havia mordido sua orelha quando criança, e ele quase a perdera. Logo, o chefe da Yakuza entrou para a primeira aula, mas continuou lançando olhares furiosos para Nagasumi. Então, o garoto segurou o gato como um sinal de aviso. Isso enfureceu tanto o chefe da Yakuza que ele ordenou a Maki que enviasse seus guardas pessoais para dar uma lição em Nagasumi. Mais tarde naquele dia, os 3 guardas, Biryu, Ajitarou e Maguru, vieram disfarçados de estudantes de intercâmbio da ilha Seto e se juntaram à turma de Nagasumi para a educação física. Nagasumi deduziu que eles estavam atrás dele, então quando começaram a jogar futebol, ele lhes disse que Kai era quem eles estavam procurando. Foi durante o intervalo do almoço que os 3 patetas aprenderam com seu chefe que haviam atacado a pessoa errada. Ele teve que designar Maki como líder da equipe para garantir que fossem atrás de Nagasumi na próxima vez. Maki aceitou alegremente seu papel e eles planejaram emboscar Nagasumi nos corredores. Mas ver seu gato os assustou, e o gato também acabou perseguindo Kai e o chefe da Yakuza. E quando o homem não aguentou mais, ele acionou o alarme de incêndio. Isso jogou os alunos em pânico. Enquanto todos se apressavam para sair, Maki quase foi pisoteada. No entanto, ela foi salva pelo gato. Quando Ren soube que seu marido havia acionado o alarme por causa do gato, ela o repreendeu enquanto Masa pedia desculpas ao bombeiro pelo inconveniente. Ainda assim, isso não o impediu de ir atrás de Nagasumi, mas ele decidiu se livrar do gato primeiro. Ele fez com que um de seus guardas se aproximasse de Nagasumi vestido como uma garota, embora fosse óbvio quem ele era. Isso permitiu que ele roubasse o gato e o jogasse no rio para afogar. Nagasumi tentou ir atrás dele, mas Son o impediu e pulou na água ela mesma. No entanto, foi Maki quem salvou o gato porque ela queria retribuir o favor. Ren chegou bem na hora e puniu seu marido burro e seus guardas pelo que fizeram, depois do que ela lhes disse para superarem seu medo estúpido. Mais tarde naquela semana, Kai presenteou Son com um buquê e ingressos para a pré-estreia de um filme que ela amava, mas ela o recusou para resolver a questão. Saru propôs que Kai fosse a um encontro duplo com Son e Nagasumi para que ele pudesse ter uma chance de roubar Son para si. Kai acolheu essa ideia e escolheu Mowari para ser seu par, depois do que ele organizou o encontro duplo com Nagasumi e Son. Naquele fim de semana, a presidente terminou toda a sua lição de casa e decidiu dar um passeio, pois estava se sentindo um pouco triste por não ser ela a sair com Nagasumi. Quanto a Nagasumi, ele estava no parque com Son, Kai, Mowari, Luna e Saru. Os 2 últimos eram extras indesejados que se juntaram ao encontro, porque não tinham nada melhor para fazer. Enquanto eles se divertiam, Luna ordenou a Nagasumi que lhe trouxesse uma bebida. Então ele saiu correndo para evitar problemas. Ele então esbarrou na presidente de turma a caminho de pegar uma bebida e acidentalmente pisou nos óculos dela. Como ela não estava com seu penteado habitual, ele não a reconheceu e pediu desculpas por quebrar os óculos dela. A garota também não o reconheceu porque não conseguia ver sem seus óculos. Então ela aceitou suas desculpas. Ele então se ofereceu para substituir os óculos, mas como estava com pouco dinheiro, decidiu voltar para seus amigos e pedir dinheiro emprestado à Luna depois de pegar o cartão dela. Ele saiu com a presidente e ela lhe contou sobre sua paixão, que por acaso era ele, mas como ele não sabia, a aconselhou a confessar. Eventualmente, Nagasumi e a presidente chegaram à ótica e fizeram sua compra com o cartão preto de Luna. Isso levou a equipe a presumir que Nagasumi era rico, então eles providenciaram uma limusine para levá-los de volta ao parque. No caminho, a presidente colocou seus novos óculos e ficou surpresa ao ver Nagasumi. Imediatamente ela pulou do carro e saiu correndo, ignorando Nagasumi, que a perseguiu preocupado. Quando ela finalmente parou, conseguiu se acalmar porque percebeu que ele não a reconheceu com o cabelo solto. Nagasumi perguntou qual era o nome dela, mas antes que ela pudesse responder, a atenção deles foi roubada por Sun e sua família. Então ela prometeu contar a ele outra hora e saiu correndo. Poucos dias depois, uma garota misteriosa chamada Akino se transferiu para a turma de Nagasumi, e por alguma razão, ela anotava tudo o que Sun e Luna diziam ou faziam. Enquanto Nagasumi observava isso, ele disse a Soru que havia algo estranho nela, mas Soru discordou. Ele então começou a escanear o peito dela para ver se seus atributos eram maiores que os de Sun, e isso fez seu cérebro de amendoim falhar. Quando ele começou a agir de forma inadequada, Nagasumi o chutou para o chão e ligou seu charme enquanto pedia desculpas a Akino em nome dele e se apresentava a ela. Sem surpresa, a Rainha do Gelo não caiu em suas cantadas baratas, e disse que já sabia quem ele era, o que o surpreendeu. Ela perguntou sobre seu relacionamento com Sun e Luna, e anotou cada resposta que ele deu. No entanto, ela notou que ele evitou algumas perguntas. Nesse momento, Kai se inseriu na conversa para falar sobre a espada de Akino. Mas a garota estava mais interessada em saber por que um garoto rico como ele estava em uma escola pública local. Kai respondeu que era por causa do amor, mas Nagasumi disse que era apenas sua maneira de esconder o fato de que estava tentando ser como Joe Goldberg. Isso irritou Kai, então ele atacou Nagasumi. Enquanto eles lutavam, Akeno interveio com sua espada. Enquanto Kai jazia desmaiado no chão, Akeno disse que ele falhou. Então Sun perguntou do que ela estava falando. Ela então mostrou a Sun seu bloco de notas no qual havia anotado tudo o que Kai disse antes e durante sua luta com Nagasumi.
Ela explicou que Kai dizer coisas sobre pescadores na frente de humanos significava que sua personalidade era falha, fazendo Sam perceber que ela também era uma sereia. Akeno revelou que era uma examinadora que veio para testar se os pescadores em terra mereciam viver entre os homens. Enquanto Sun tentava digerir a informação, Akeno disse a ela que não tinha permissão para contar a ninguém quem ela era, porque isso significaria que ela falhou em seu teste e seria enviada de volta para fora do mar. A próxima aula era de matemática, e Akeno confirmou que Masa não tinha falhas, então ele passou. Infelizmente, alguns não conseguiam relaxar, e pelo resto do dia, ela se envolveu em pequenos acidentes a cada vez, todos os quais Akeno anotou. Antes do fim do dia escolar, ela acidentalmente derrubou um vaso de flores e molhou as pernas. Imediatamente, Akeno espancou todos e os expulsou da sala de aula, dizendo que era proibido. Eventualmente, Sam saiu para informar Akeno que suas pernas estavam secas, mas Akeno ficou brava e a atacou por ser descuidada. Sun rapidamente pegou a espada de Kai e se defendeu, não permitindo que Akeno acertasse um golpe. Mas no final, ela recuou quando Akeno lhe disse que ela havia falhado. No entanto, Akeno concordou em deixá-la ficar até que ela pudesse acertar um golpe nela, e Sun ficou feliz. Enquanto Akeno se afastava, todos os alunos reunidos começaram a aclamá-la como a estudante mais forte da escola. Naquela noite, os guardas do chefe da Yakuza e seu povo burro desafiaram Akeno para outra luta e foram espancados. No entanto, isso os fez respeitá-la. Então, no dia seguinte, eles começaram a segui-la, dizendo que ela era a nova líder deles. Saru também se jogou na mistura e implorou a Akeno para fazê-lo seu escravo, recusando-se a soltar o pé dela até que ela dissesse sim. Muri passou por ali bem na hora, e ao ver isso, disse a Akeno que a acusava de promover a violência. Nesse momento, o submarino de Kai emergiu, e ele veio atrás de Saru porque ele havia trocado de lealdade para Akeno. Saru arrogantemente disse a ele que só se juntava aos fortes e que Kai era coisa do passado, então Kai o fatiou com sua lâmina. Mais tarde, enquanto Saru recebia tratamento para seus ferimentos, ele contou a Ren como Akeno era agora a chefona da escola. Sem que soubessem, o marido dela estava escutando às escondidas, e quando ele ouviu isso, ficou furioso. Enquanto isso, na aula, Muiri chamou Akeno e disse para ela cessar todas as suas atividades delinquentes. Akeno respondeu que era inocente, mas Saru e a gangue Banshu tornaram impossível para ela provar sua inocência, porque continuavam a elogiá-la. Isso provocou Moeri, que viu isso como uma interrupção à sua causa disciplinar. Então ela declarou que daria uma lição em Akeno se ela não cedesse às suas exigências. Isso fez com que a turma entrasse em frenesi. E enquanto Sun entrava em pânico, Akeno e Moari se envolveram em uma disputa de olhares. Mais tarde naquele dia, Saru montou uma barraca do lado de fora para vender produtos Banshu com Akeno como modelo. E quando Moari descobriu, ela o prendeu. Ela então realizou uma reunião com o resto do comitê disciplinar para discutir o que fazer sobre a gangue Banshu e Akeno, que por acaso estava lá. Sugeriu que não tirassem conclusões precipitadas sobre Akeno. E isso fez Moari se perguntar se ela foi muito precipitada ao julgar Akeno. Sem que soubessem, Masa estava do lado de fora, ouvindo-os. Então ele foi à enfermaria para falar com seu chefe e Fujishiro. O chefe da Yakuza queria Akeno fora, mas Masa achou que era a jogada errada. Quando Ren descobriu a reunião secreta deles, ela os confrontou, mas a chegada de Mori permitiu que eles escapassem. Mori admitiu a Ren que se sentia mal por liderar uma caça às bruxas contra Akeno, mas Ren a confortou e disse para não se sentir assim. Ela disse que era normal ser suspeito de coisas ou pessoas desconhecidas e prometeu aconselhar a gangue Banshu sobre seu comportamento indisciplinado. Nesse momento, a presidente de turma veio informar ao Arei que os outros tinham ido confrontar Akeno. Ao mesmo tempo, Akeno disse às garotas que não estava interessada em lutar com elas. Enquanto ela se virava para sair, os guardas idiotas apareceram e juraram lealdade ao comitê disciplinar. Eles então tentaram atacar Akeno, mas Moari apareceu e os impediu de lutar antes de soltar alguns gatos neles. Depois de alguns minutos, Ren chegou, e depois que ela convenceu todos a parar de lutar, Moari pediu desculpas a Akeno por julgá-la apressadamente, e Akeno garantiu a ela que estava perdoada. Poucos dias depois, a turma fez uma excursão e o pai de Son parecia muito mais animado do que as crianças. Enquanto percorriam a cidade visitando pontos turísticos, Akeno fazia anotações, mas recusou-se a participar das atividades. Vendo-a sozinha, Nagasumi a abordou e ofereceu-se para explorar o lugar com ela. Akeno concordou, mas deixou claro que era uma verdadeira loba solitária por causa da natureza de seu trabalho. Enquanto caminhavam e conversavam, Nagasumi descobriu que Akeno não era um robô sem emoções porque ela sorria e ria de vez em quando. Assim que ela admitiu que não tinha certeza se podia confiar nele para não a levar a uma armadilha por causa de seus laços com Son, Meki atirou neles. Rapidamente, Nagasumi assumiu o papel de escudo humano, esperando evitar que Akeno se molhasse. Apesar disso, Maki ainda a molhou, mas ela conseguiu manter sua forma humana por um tempo, o que surpreendeu Nagasumi. Alguns depois descobriram Maki onde ela estava escondida, e a Camarão entrou em pânico ao notar que sua senhora estava brava. Depois que Akeno se secou, Nagasumi tentou explicar que ele não teve participação no que Maki fez, mas ela se recusou a ouvir e disse que ele traiu sua confiança. Mais tarde, durante o jantar, Son conversou com Akeno e implorou para que ela não ficasse brava com Nagasumi, pois ele era inocente. Depois do jantar, os alunos foram tomar banho, e como de costume, Saru tentou convencer os meninos a espionar as garotas. Desta vez, eles apenas escutaram pelas paredes e teriam permanecido com os ouvidos colados na parede, se Kai não tivesse entrado. O idiota denso foi tomar banho com seu traje espacial, e isso fez os meninos se perguntarem se ele havia sido caído quando criança.
Depois do banho, Mowari e Nagasumi estavam caminhando para seus quartos quando passaram por um quarto onde Eikino e Son estavam em uma posição muito comprometedora. Eikino prometeu ensinar Son a controlar sua transformação, mas Mowari, que não tinha ouvido isso, assumiu que estavam fazendo algo travesso. Ela fez questão de segui-las até o banho para pegá-las em flagrante e perdeu a cabeça quando as encontrou em outra situação comprometedora. Por outro lado, Nagasumi ficou surpreso ao ver que elas ainda estavam em suas formas humanas. No entanto, ele ainda puxou Mowari para fora. A garota insistiu em voltar para dentro para parar o que ela chamava de união profana, mas Nagasumi a convenceu a desistir de sua busca. Depois ele foi falar com Akino em particular, e ela o instruiu a terminar com Son, prometendo que sua vida seria poupada. Para sua surpresa, ele recusou e até pediu desculpas pelo incidente com Meki, dizendo que isso havia destruído suas chances de se tornarem amigos. Akeno disse que entendeu que foi um mal-entendido e disse para ele fazer um trabalho melhor da próxima vez. Mais tarde, Akeno se encontrou com sua supervisora, e foi revelado que seu verdadeiro objetivo era separar Nagasumi e Son. No dia seguinte, os alunos visitaram um local de filmagem de drama de época, e Akeno alistou os guardas do chefe da Yakuza Ikai para ajudar em sua missão. Em outro lugar, Nagasumi e os outros encontraram Luna, que estava lá filmando um drama de época, e ela os convidou para assistir ao seu trabalho. No entanto, quando chegaram ao set que ela estava filmando, descobriram que tudo havia sido destruído, e um dos funcionários explicou que alguns delinquentes haviam atacado todos os atores. Como resultado, eles tiveram que colocar a filmagem em espera, e depois de ouvir isso, Luna começou a explodir de raiva. No momento seguinte, Edomi chegou de helicóptero e deixou $1 milhão no set. Ele então disse ao gerente de Luna para escalar Nagasumi e os outros como atores substitutos para que a filmagem continuasse. Enquanto todos, exceto Nagasumi, ficaram animados com essa chance repentina de estrelato. Akeno apareceu com os guardas e Kai e disse que eles também queriam estar no filme. Luna não viu problema nisso e concordou em deixar todos se juntarem à equipe. Antes que eles fossem se trocar, Tai distribuiu bebidas para todos. Mas Nagasumi recusou-se a beber a que lhe foi dada por causa de sua experiência anterior com bebidas de sereia. Esta foi uma boa decisão porque Akeno revelou aos guardas que o suco era um medicamento secreto de sereia, que liberava os verdadeiros desejos de quem o consumisse. Ela esperava que isso mostrasse a Sun a feiura da humanidade e a levasse a terminar com Nagasumi. Enquanto ela ainda falava, ofereceram-lhe a bebida e ela não percebeu o que era até que fosse tarde demais. Os três idiotas também a haviam consumido e isso a irritou além da conta. Mais tarde, enquanto esperavam o início da filmagem, Kai de repente agarrou Nagasumi e o segurou no lugar para que Akeno pudesse cortá-lo. No entanto, como ela consumiu a bebida, seu desejo de obter afeto de Nagasumi a dominou, e ela começou a agir de forma inadequada. Coincidentemente, sua supervisora estava no local para testemunhar, mas não sabia o que fazer. Em outra parte do set, onde Nagasumi buscou abrigo, ele foi arrastado para um quarto por Luna, que começou a espancá-lo sem provocação. Felizmente, a chegada oportuna de Mowari o salvou, mas a garota também estava sob a influência da bebida e queria julgá-lo. Nagasumi correu para salvar sua vida apenas para se enredar com a presidente de turma cujo desejo era que as pessoas dissessem seu nome. Logo ele se viu preso por Akeno e os guardas, mas quando Saru de repente se agarrou a Akeno porque desejava tocar seus atributos, Nagasumi escapou. No entanto, não importa o quanto ele corresse, seus perseguidores ainda o encontravam. E assim que ele estava prestes a desistir, Sun apareceu e usou sua voz uivante. Akeno estava ilesa e tentando atacar Kai, mas sua supervisora chegou bem a tempo de nocauteá-la, encerrando o caos. Na semana seguinte, depois que voltaram da viagem, os alunos se reuniram em torno do quadro de avisos para selecionar as fotos que queriam reimprimir. Quando Nagasumi e Son voltaram para a aula, encontraram uma aluna deprimida, que lamentava o fato de ter perdido a viagem inteira por causa do trabalho enquanto descontava sua raiva em Nagasumi. Edomi apareceu e observou pela janela. Quando Nagasumi o viu, ele saiu para falar com ele, e o homem admitiu que estava preocupado com Luna. Ele disse que falhou em manter sua esposa feliz, e foi por isso que ela o deixou. Então ele queria fazer de tudo para manter Luna feliz. Nagasumi disse a ele que não precisava de dinheiro ou presentes caros para isso, porque tudo o que Luna precisava era do seu amor. Ele o aconselhou a entrar e animar Luna, mas quando ele o fez, a garota o expulsou com raiva por causa de sua má escolha de palavras. Recusando-se a desistir, Edomi voltou para casa naquela noite e pesquisou na internet coisas que garotas da idade de Luna gostariam. No dia seguinte, ele apareceu vestido como Sailor Moon, chocando as crianças. Luna exigiu saber por que ele estava exibindo seu fetiche culto em público, e ele a surpreendeu, respondendo como uma garota. Isso deixou todos mortificados, e Luna imediatamente saiu correndo, recusando-se a ficar ali com seu pai, que era uma vergonha. Mais tarde na escola, a presença ameaçadora de Edomi assustou as crianças além da conta, e não ajudou o fato de ele estar vestido daquele jeito. O chefe da Yakuza entrou para gritar um pouco de bom senso nele, mas Edomi estava tão comprometido com seu papel que nunca quebrou o personagem, até que foram falar em particular no telhado. Quando perguntado quando ele se tornou uma rainha Okama, Edomi respondeu que estava fazendo isso para se aproximar de sua filha. Ele comparou isso ao chefe da Yakuza se tornando professor para se aproximar de Son, mesmo que ele ainda não entendesse os verdadeiros sentimentos dela. Ele então ofereceu-lhe uma cópia de um jogo de garotas, e o aconselhou a usá-lo para aprender mais sobre como sua filha se sentia. O chefe da Yakuza levou este tesouro de volta ao escritório do professor e o jogou enquanto Masa e Fujishiro assistiam. No dia seguinte, ele e Masa começaram a agir como Edomi, deixando Nagasumi chocado, e as garotas a contemplar fugir da cidade.
Ren teve que intervir na escola e dizer aos homens como o comportamento deles estava afetando suas filhas. Ela disse-lhes para serem homens e se comportarem como pais deveriam, então eles pediram desculpas. No entanto, eles foram jogados do telhado com a voz uivante porque o chefe da Yakuza colocou suas orelhas de gatinho na cabeça de Son. No dia seguinte na escola, Nagasumi descobriu uma carta de amor em seu armário e rapidamente correu para o banheiro para lê-la. Ele estava tão feliz por receber uma carta de amor pela primeira vez em sua vida solitária e miserável que continuou sorrindo, mesmo depois de chegar à aula. Curiosas, as garotas perguntaram se ele havia ganhado na loteria ou algo assim, mas Nagasumi se recusou a contar o segredo, e isso irritou Luna. Depois que ela o jogou no chão, Mac lhe mostrou a carta, pois a havia tirado do bolso dele, que suava. Luna ficou ainda mais furiosa depois de ler, e seus gritos atraíram os colegas de classe, que ficaram surpresos ao saber que Nagasumi havia recebido uma carta de amor. Outra coisa surpreendente foi que Sun devolveu a carta ao bolso de Nagasumi e colocou a cabeça dele em seu colo. Depois da escola, Luna e Sun se esconderam nos arbustos ao lado do incinerador, onde a remetente havia pedido a Nagasumi para encontrá-la em sua carta. Após esperar um pouco, Sun tentou ir embora, pois queria confiar em Nagasumi, mas Luna não a deixou. Nesse instante, Nagasumi apareceu e, para a surpresa de todos, Edomi saiu do incinerador, revelando que fora ele quem escrevera a carta para testar Nagasumi. O chefe da Yakuza se juntou a ele e ordenou a Fujishiro que comesse Nagasumi. No momento seguinte, Sun usou sua voz uivante e nocauteou todos, exceto os pais e Nagasumi. O chefe da Yakuza jurou que estava tentando protegê-la de Nagasumi, que era um canalha trapaceiro, e então se moveu para atacar Kai. O garoto desviou dos ataques e então Edomi se juntou a ele. E enquanto tentavam acertar Nagasumi, Ren apareceu e os espancou. Ela então arrastou o marido para longe. Então Edomi continuou atacando Nagasumi, até que Luna o arrastou também. Nagasumi tentou explicar seu lado a Sun, mas ela o assegurou de que entendia suas ações e não estava zangada. No dia seguinte, Nagasumi passou pela enfermaria para desabafar com Ren, pois se sentia mal com todo o incidente da carta. Para ajudá-lo a se sentir melhor, ela lhe deu uma poção mágica que fazia com que toda mulher que o visse o enxergasse como seu homem dos sonhos. No entanto, teve o efeito oposto nos homens, e isso causou tantos problemas que ele teve que fugir da escola. No dia seguinte, ele descobriu outra carta em seu armário e entrou em pânico. Então, depois da escola, ele foi se esconder nos arbustos para ver quem era o remetente. O chefe da Yakuza e Maki também estavam lá porque Mac havia encontrado a carta. Para a surpresa deles, era a presidente de classe quem apareceu, mas ela havia tirado os óculos e soltado o cabelo para que Nagasumi a reconhecesse apenas como a garota do parque. O único problema com isso era que ela não conseguia ver que a pessoa quem estava se confessando era Sam. Quando percebeu seu erro, ela ficou envergonhada e de repente se transformou em uma amazona antes de partir montada em uma manada de elefantes. Naquele fim de semana, Luna abordou Sun e pediu sua ajuda para praticar para seu próximo filme. Nagasumi se ofereceu para fazer, já que era uma história sobre um casal, mas Luna recusou, dizendo que ele não era digno nem de interpretar seu namorado de mentira. Na manhã seguinte, quando Nagasumi desceu para o café, quase teve um ataque cardíaco ao ver Sun vestida como um homem barbudo. Ela disse que queria incorporar o papel do homem dos sonhos de Luna, que tinha que ser másculo, ao contrário de Nagasumi. A caminho da escola, eles encontraram Saru, que fugiu gritando ao ver que sua Sun, de fala mansa, agora era mais máscula do que nunca. Enquanto continuavam andando, eles encontraram um gato de rua que a máscula Sun insistiu em lutar para proteger sua namorada. No final, ela pegou o gato e fugiu para sabe-se lá onde, deixando Nagasumi e Luna chocados. Quando chegaram à escola, ela anunciou à turma que estava procurando alguém para interpretar o papel de seu namorado, fazendo os garotos perderem a cabeça. Logo, os guardas de elite da facção pró-Luna vieram para ajudar Luna no processo de seleção, mas a facção pró-Sun, liderada por Kai, apareceu de repente. Felizmente, antes que outra guerra estourasse, Sun retornou em seu traje másculo e anunciou que era o namorado de Luna, então todos desistiram. Mais tarde em casa, Luna lamentou o fato de ainda não ter ensaiado para seu filme e culpou Nagasumi por isso. Nesse instante, Sun saiu do banheiro e continuou agindo como um bandido. Então Luna arrancou sua barba falsa, dizendo que havia terminado com o papel. Ela lhes disse que se concentraria em seu próximo trabalho, que era um show de talentos, e pediu a Mac para ser sua parceira porque queria fazer um show de ventriloquismo. Mac recusou, já que nunca gostou de Luna, mas Sam implorou em nome de Luna e a convenceu a concordar. No dia seguinte, Luna amarrou Mac à sua mão e colocou uma boneca que se parecia com ela por cima para fazer sua exibição de ventriloquismo parecer real. Na escola, todos os colegas de classe elogiaram Luna por quão real era seu ventríloco. Ela fez Mac fazer imitações, mas a garota teimosa decidiu tomar as rédeas e disse algo que irritou Luna. Isso os fez brigar, mas a intervenção de Sun fez com que seus colegas de classe acreditassem que tudo fazia parte do show. Mais tarde, Akino chamou Luna ao telhado e disse para ela não fazer o show porque Mac poderia ser exposta, mas Luna recusou. Akino teve que pedir a ajuda de Kai para impedi-la de ir ao estúdio, e Nagasumi também tentou dissuadi-la, mas Luna se recusou a ouvir. Com sua determinação, Mac ajudou Luna a escapar, mas quando estavam prestes a entrar no carro, avistaram Akino e Sun brigando no telhado. Mac imediatamente ficou enfurecida e atacou Akino para ajudar Sun, esquecendo que estava arrastando Luna junto com ela. O resultado da imprudência foi Luna desmaiar e permanecer inconsciente por 3 dias.
Em seguida, Akino foi com Sun e Nagasumi conversar com Masa, porque ela soube que ele era quem treinava Sun a manusear uma espada. Ela perguntou onde ele havia aprendido seu estilo de espada, pois era o estilo de sua família, e Masa admitiu que não se lembrava. Ele sofria de perda severa de memória e não sabia quem era antes de se juntar ao clã Seto. Akino ficou infeliz ao ouvir isso. Então Nagasumi questionou o porquê. Ela explicou que tinha um irmão mais velho que desapareceu enquanto cumpria seus deveres como inspetor, e ela esperava que ele fosse quem ensinou a Masa a técnica de sua família. Nagasumi simpatizou com ela depois de ouvir isso, mas ela o surpreendeu dizendo que só queria encontrar seu irmão para puni-lo por desonrar a família. Ela então pediu a Masa para tentar se lembrar de algo de seu passado, mas Masa lhe disse que era impossível. No entanto, ele disse que tinha alguns flashes sempre que segurava uma espada. Isso levou Sun a sugerir que ele praticasse Kendo para tentar refrescar sua memória, e Masa concordou. Nesse instante, Nagasumi foi puxado de lado pelo chefe da Yakuza, que estava ouvindo a conversa deles. Ele revelou que havia conhecido o irmão de Akino 10 anos antes, mas o atacara quando ficou bêbado, fazendo-o perder a memória. Isso fez Nagasumi perceber que Masa era o irmão mais velho de Akino, e que fora por causa do chefe da Yakuza que ele perdera toda a sua memória. O chefe da Yakuza queria que Nagasumi o ajudasse a impedir as garotas de refrescar a memória de Masa e revelar a verdade. Eles então foram ao salão de Kendo onde Masa e as garotas estavam, e quando Nagasumi viu que Akino queria entregar a espada de sua família a Masa, ele correu para impedi-la. Isso lhe rendeu uma boa surra, mas ele continuou tentando impedir Masa de pegar a espada, o que confundiu a todos. No final, o chefe da Yakuza interveio e começou a espancar Masa. Então Akino correu para impedi-lo, mas acabou sendo pega na surra. O golpe pesado que ela recebeu fez com que perdesse suas memórias, e sua mente regredisse à de uma criança. Ao mesmo tempo, os golpes celestiais que Masa recebeu o ajudaram a desbloquear suas memórias. No entanto, ele não sentia que era digno de ser o irmão de Akino. Seu antigo eu conseguiu convencê-lo de que, embora sua identidade tivesse nascido de uma mentira, ele ainda era a mesma pessoa. Apenas que ele tinha mais pessoas com quem se importava. Ele encorajou Masa a continuar sendo ele mesmo que suas memórias tivessem retornado, e se despediu. Quando Masa saiu de sua mente, ele foi encontrar Akino e a abraçou, mas ela o rejeitou, dizendo que ele não era seu irmão. Para retificar a situação, Sun jogou Akino do telhado, e quando ela acordou na enfermaria mais tarde, suas memórias haviam retornado. No entanto, ela não se lembrava da verdade sobre seu irmão. Enquanto isso, Masa disse a Nagasumi e ao chefe da Yakuza que estava bem com as coisas como estavam, e queria continuar vivendo com o clã Seto. Na semana seguinte, Kai passou pelo hospital para pegar alguns remédios, e enquanto ele estava saindo, ele encontrou Nagasumi e os outros. Eles perguntaram se ele estava doente, e ele disse que tinha um resfriado leve, mas a maneira como ele se comportou os deixou desconfiados. Depois que ele fugiu prometendo vê-los no dia seguinte, Mawari declarou que descobriria a verdade. No dia seguinte na escola, ela seguiu Kai por toda parte, fingindo que tinha coisas para fazer nos lugares onde ele ia. O único lugar onde ela não pôde segui-lo foi no banheiro masculino, onde foi revelado que a doença de Kai era na verdade acne no bumbum. O remédio que ele havia ido buscar no dia anterior era um creme para ajudar com o problema, e ele não queria que ninguém soubesse porque era embaraçoso. Enquanto ele estava no banheiro, Nagasumi e os outros estavam na aula especulando que tipo de doença ele tinha. Mawari fez uma piada sobre ser acne no bumbum, mas Saru disse que Kai nunca agiria daquela forma por algo tão insignificante. Mais tarde, enquanto caminhava para casa, ele passou pelo hospital e ouviu um médico e uma enfermeira discutindo sobre Kai. Curioso, ele se escondeu perto da parede para ouvir, mas como não ficou até o final da conversa, saiu pensando que Kai tinha uma doença fatal. Quando encontrou Kai no telhado, ele lhe disse que sabia o segredo que ele estava guardando e Kai lhe disse para não contar a ninguém, especialmente a Sun. No dia seguinte, Saru mimou Kai e gritou com qualquer um que ele sentisse que não estava sendo legal com ele. Incapaz de ficar quieto por mais tempo, ele arrastou Nagasumi para fora da sala e lhe disse que Kai estava morrendo. Nagasumi então voltou para a aula e deu a Kai fotos de Sun e o convidou para jantar em sua casa naquela noite. As garotas acharam seu comportamento estranho, mas quando elas apontaram isso, Nagasumi gritou com elas. No final, eles contaram a todos que Kai estava morrendo, então o chefe da Yakuza organizou uma festa de despedida para ele. Kai ficou confuso com o comportamento deles, mas Saru lhe disse que era porque o amavam. Então ele ficou feliz e aproveitou a festa. Então a notícia de sua morte iminente também se espalhou por toda a cidade. Mas Kai presumiu que as pessoas haviam saído para cumprimentá-lo porque finalmente haviam notado seu brilho. Não foi até ele estar em seu submarino assistindo televisão que descobriu que todos pensavam que ele estava morrendo. Imediatamente, ele correu para encontrar Saru para confirmar se era verdade, porque ele realmente acreditava que estava morrendo de sua acne no bumbum, e Saru lhe disse que sim. Em seguida, Kai desafiou Nagasumi para um duelo, que ele perdeu e começou a chorar por isso. Ele reclamou de não ter amigos de verdade ou alguém que o amasse, então Saru correu e lhe disse que o amava. Kai agradeceu por suas palavras gentis e então caiu de costas no chão para desmaiar de uma forma muito dramática. No dia seguinte, Kai foi recebido na aula com um soco de Nagasumi porque todos descobriram que sua doença terminal era acne no bumbum. Kai argumentou que não era culpa dele que Saru espalhasse desinformação, então Nagasumi tirou seu capacete para provocá-lo. Naquele fim de semana, Akino e sua supervisora se reportaram ao seu chefe supremo, uma sereia real chamada Yoshio, e foi revelado que ele queria Sun para si.
Ele instruiu Akino a convidar o clã Seto para uma festa que ele estava dando, e Akino aceitou o convite. Enquanto isso, Nagasumi estava em casa assistindo a reprise de seu programa favorito quando Sun se aproximou dele para reclamar que ele não estava colocando a roupa suja corretamente na máquina. Essa simples conversa logo escalou, e eles tiveram uma discussão, o que fez Sun ir embora com raiva. No dia seguinte na escola, as coisas estavam tensas entre eles e seus colegas notaram. Mawari perguntou a Sun sobre isso no banheiro, e quando Sun confirmou que eles discutiram, ela assegurou de que ele pediria desculpas em breve. Na aula, Saru informou Kai sobre a briga de Nagasumi e Sun, e imediatamente o pirralho irritante foi encorajá-lo a continuar o bom trabalho. Quando Sun retornou, ele tentou convencê-la a se divorciar de Nagasumi, mas Akino chegou naquele momento e o atingiu com sua espada. Ela então levou Akino para a enfermaria, onde o resto dos membros do clã Seto estavam esperando e lhes deu o convite de Yoshio. O chefe da Yakuza não queria comparecer porque considerava Yoshio um nobre pomposo, mas Sun disse que queria ir, então ele mudou de ideia. Naquela noite em casa, Luna se vangloriou do fato de Nagasumi e Sun estarem discutindo e disse a ele que o aceitaria feliz como seu escravo, quando Sun finalmente o largasse. De repente, ela começou a espancá-lo e quando Sun entrou para encontrá-los, ela não tentou salvá-lo. No dia seguinte, Nagasumi soube por sua mãe que Sun havia partido com uma pequena bagagem e se perguntou por que ela não havia lhe dito que estava indo embora. Quando ele chegou à escola mais tarde, soube que todos os membros do clã Seto estavam ausentes e começou a se preocupar. Mais tarde, Kai abordou Akino para descobrir para onde os membros do clã Seto haviam ido, mas ela se recusou a dizer. Então ele mandou seus homens descobrirem. Ele disse a Akino que era suspeito que apenas o clã Seto tivesse sido convidado para a festa, e antes que ela pudesse responder, Luna apareceu. Ela revelou que Yoshio era um mulherengo e disse que tinha certeza de que ele havia planejado a festa para fazer algo com Sun. Kai então declarou que iria salvar Sun e Luna disse que iria com ele. Akino tentou impedi-los, mas Luna disse a ela para não subestimar o poder da amizade. Antes de partir, Luna perguntou a Kai se ele levaria Nagasumi com eles, e Kai disse que cabia a Nagasumi decidir. Falando em Nagasumi, ele estava por aí relembrando Sun e o tempo que passaram juntos. Quando chegou em casa e encontrou um anel, sentou-se na cama dela e começou a chorar, implorando para que ela voltasse para ele. Enquanto isso, o clã Seto chegou ao local da festa e descobriu que eram os únicos presentes. Quando Yoshio se juntou a eles, ele liberou gás sonífero na sala e todos os membros do clã Seto desmaiaram. Na superfície, Mawari encontrou Nagasumi cabisbaixo e conseguiu confortá-lo à sua maneira. Assim que ele resolveu encontrar e se reconciliar com Sun, o submarino de Kai emergiu da água e Kai lhe disse para embarcar, dizendo que eles tinham que ir salvar Sun. Enquanto o submarino se movia para as profundezas da água em direção ao palácio de Yoshio, eles encontraram minas, que Luna destruiu com sua voz uivante depois que levaram alguns golpes. Na masmorra do palácio, o chefe da Yakuza tentou escapar, mas as paredes eram feitas de um material que seus punhos não conseguiam quebrar. Mac tentou usar sua arma de concha, mas isso também não adiantou nada. Então o chefe da Yakuza socou a parede com raiva pela última vez, esperando por um milagre. Enquanto isso, em outra parte do palácio, Yoshio estava dando uma festa com seus amigos e se gabava para eles de que Sun seria sua nova noiva. Ele então ordenou a Akino, que era sua espadachim pessoal, que fosse e garantisse que Sun estivesse pronta para a cerimônia. Akino saiu sem discussões, mas quando chegou lá fora, ela bateu o punho contra a parede com raiva. Nesse instante, o submarino colidiu com o palácio, fazendo o edifício tremer e os amigos de Yoshio se preocuparem. Enquanto a equipe de resgate emergia do submarino, eles encontraram a equipe de segurança de Yoshio. Então Kai ordenou que seus homens atacassem. Enquanto ambos os lados lutavam, Luna saiu e começou a cantar a canção de guerra, o que rapidamente mudou as coisas. Ela então disse a Nagasumi para ir procurar Sun. Então ele correu para onde Yoshio estava. Quando ele chegou lá, exigiu que Yoshio devolvesse Sun, mas o real recusou e chamou Akino para se livrar de Nagasumi. Akino estava relutante em ferir Nagasumi, então ela pediu a ele para desistir e ir embora. Mas Nagasumi recusou e conseguiu convencer Akino a ficar do lado dele. Vendo isso, Yoshio convocou uma enguia gigante para comer os dois. Mas isso não aconteceu, porque o chefe da Yakuza e o resto do clã chegaram para ajudá-los. Yoshio então chamou seu esquadrão de defesa para lidar com a situação e saiu para encontrar Sun. Enquanto a luta se intensificava, Luna, Kai, Saru e Edomi chegaram para ajudar. Ren tentou convencer Nagasumi a ir embora, mas ele recusou, dizendo que queria salvar Sun como ela o salvou. Ouvir isso fez o chefe da Yakuza reconhecê-lo pela primeira vez, e todos ajudaram Nagasumi a chegar ao quarto onde Sun estava. Ele tentou chamá-la, mas ela não respondeu. Então Yoshio admitiu que ela estava em transe induzido por um gás especial. Ele então começou a espancar Nagasumi, mas Nagasumi se recusou a desistir e continuou falando com Sun até que sua voz a alcançou. Depois de sair do transe, Sun começou a confrontar Yoshio pelo que ele era e ele ficou com raiva, então atirou nela. Nagasumi imediatamente correu para frente dela e pegou a bala com os dentes antes de repente se energizar, surpreendendo-los. Ele alegou que era o poder do amor e então prosseguiu para espancar Yoshio, que se transformou em um bagre quando desmaiou. Quando ele finalmente acordou, havia câmeras em seu rosto, pois todos queriam fotografar o real desgraçado. Enquanto isso, Nagasumi e Sun se desculparam um com o outro. E depois de colocar o anel no dedo dela, ele professou seu amor por ela e pediu para que ela permanecesse ao seu lado, ao que ela disse sim enquanto se abraçavam.
Você acha que o chefe da Yakuza permitiria que o casal tivesse um final feliz, ou ele continuaria sendo um bloqueador de salsicha? Se você gostou deste vídeo, comente Perdedor Yoshio. Além disso, confira este próximo vídeo bem aqui.